Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review, olha só, hein? Comentário exegético de Marcos, da editora Vida Nova, Estamos colecionando uma obra aí sensacional, muita gente de olho. E o comentarista é o nosso querido Robert Stein, Robert Stein, né? É muito interessante, uma obra com mais de 1000 páginas, pessoal, olha. É uma obra que a Vida Nova está trazendo aí ao seu público, sensacional. E nós vamos mostrar aqui algumas coisas, né? Trechos desta obra sensacional. E você, se você não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Nisso, 2 segundos para você se inscrever no nosso canal. Ó, 1, 2, pronto, já está inscrito. Ative seu sininho da notificação para você ficar aí, né, ligado, recebendo as notificações das nossas videoaulas. Dá uma olhadinha na nossa playlist, você vai ver que tem muita coisa interessante, muitas lives, temos muitas aulas, teologia paulina, teologia pentecostal, curso da história da teologia para iniciantes. Dá uma conferida lá, compartilhe nossos vídeos, seja muito bem-vindo, dê o seu like, faça o seu comentário para ajudar a engajar o canal, tá certo? E vamos mostrar aí para você essa obra interessantíssima. E peço a você que já faz parte do nosso canal há um tempinho, deseja tornar-se apoiador do nosso canal, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, da família Point. Aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se, você pode abençoar o nosso canal a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas posses. Você vai ser um patrono, um patrocinador deste canal. E nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é um grupo para debates teológicos, para as brigas, contendas que a gente vê entre calvinistas e arminianos, nada disso. É um grupo para a gente ali compartilhar, né, os livros, as novidades, os lançamentos, as promoções, falar sobre livros, sobre bíblias de estudo, enfim, né? Vai ser algo bastante interessante. Então torne-se nosso apoiador. Quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, vamos começar a sortear livro de teologia, tá certo? Para os apoiadores, sem dúvida. Então vamos lá. Já vou direto aqui ao ponto aqui, mostrando. Tem um prefácio, né? O sumário. Como a maioria dos comentários, né? Ele traz uma espécie de esboço, né? Então vou passar logo. Prefácio da série Comentário Exegético, né? Faz uma espécie de introdução falando da importância dessa obra, né? Que está sendo traduzida aí pela Vida Nova aos pouquinhos. Tem o prefácio do autor, Robert Stein, né? Passando aqui essas questões introdutórias, essa transliteração, mapa, introdução. Aí vem a introdução. Aí dedica bastante tempo à introdução. Introdução aqui, ó, ao Evangelho de Marcos, ó. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A semelhança dos outros evangelhos canônicos, o autor Marcos não se identifica e não afirma em momento algum ser testemunho ocular. Confira Lucas 1:2, contraste com João 21:24. Os atuais títulos associados aos 4 evangelhos não são originais, mas foram acrescentados mais tarde. Não se sabe por que os evangelhos são sinônimos, ou melhor, perdão, são anônimos. Alguns sugerem que isso pode ter sido resultado de medo de perseguição, o que é impossível de provar ou refutar. Sabe-se com razoável certeza que isso indica que não havia nenhuma necessidade de os autores se identificarem. No caso do segundo evangelho, que por razões de conveniência simplesmente chamam de Marcos, o autor é bem conhecido, seus leitores originais, e fazia parte da mesma comunidade cristã. Certo? Aí você pode parar aí o vídeo para ler o restante da página. Então ele vai tratar aqui de questões interessantíssimas nessa introdução, por exemplo, aqui, ó. Outras tradições acerca da autoria de Marcos incluem as seguintes, ó. Os títulos de Marcos, né, entre o ano 70 e 100 depois de Cristo, diz o seguinte, ó, os títulos desse evangelho, encontrados na maioria dos manuscritos gregos, têm uma forma mais longa. O Evangelho segundo Marcos, né, o Evangelion kata Markon, certo? Ele translitera aqui, se você não sabe o grego, ele vai transliterar lá. O Evangelion kata Markon. Os manuscritos A, D, L, W, Theta, né, o F13, e uma forma mais curta, segundo Marcos, kata Markon, ou seja, segundo Marcos, de Aleph e B. Essas duas formas incomuns evitam intencionalmente o genitivo de autoria. De Marcos, Marcou, marcou, é o genitivo do grego, né? De. Para enfatizar que aquilo que se segue não é o Evangelho de Marcos,
mas o evangelho único e incomparável, segundo o relato de Marcos. Certo? Então, vai trazendo isso aqui acerca da autoria. Aqui a tese de que Justino cita Marcos 3,17, os filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e menciona que isso é encontrado nas memórias de Pedro. Irineu, que teria escrito ali por volta de 170, diz o seguinte, lá, mas depois da partida, doxon deles, o próprio Marcos, o discípulo intérprete Hermeneutes, de Pedro, também nos entregou por escrito as coisas pregadas por Pedro. Então ele vai trazendo aqui os testemunhos de Orígenes, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, né? Então, história eclesiástica aqui, ó. Dizem que esse Marcos foi o primeiro a ser enviado a pregar no Egito o evangelho, que eles também haviam posto por escrito, que foi o primeiro a estabelecer igrejas na própria Alexandria. O número de homens e mulheres que ali foram convertidos na primeira tentativa foi tão grande e o ascetismo deles era tão extraordinariamente sábio que Filo considerou apropriado descrever a conduta, as assembleias e refeições deles e tudo mais do modo de vida deles. A tradição diz que ele veio a Roma na época de Cláudio para falar com Pedro, que então estava pregando às pessoas dali. Tá vendo? Beleza. O que mais aqui nessa parte introdutória? Público-alvo aqui, ó. Com base no texto de Marcos, aprendemos muito sobre o público a quem foi escrito. Sabemos que era um público de fala grega e que não conhecia aramaico, como se vê pelas explicações de Marcos dar sobre as expressões aramaicas, tá vendo? Também sabemos que era um público-alvo cristão, familiarizado com as tradições do evangelho. Indícios são, número 1, aqui os vários títulos usados para descrever Jesus, Filho de Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Senhor, e em especial o enigmático título Filho do Homem. Não são explicados, pressupõe-se que os leitores os entendam. Tá vendo? Aí vai trazendo aqui as razões, os motivos. O que mais? Data. Embora haja um amplo consenso de que Marcos foi escrito por volta do ano 70, tem havido várias tentativas de atribuir a Marcos uma data anterior. Uma das tentativas envolve a suposição geralmente aceita de que ao escrever seu evangelho, né, e o final de Atos, Lucas fez uso de Marcos. Se Lucas concluiu Atos com as informações mais recentes disponíveis sobre a situação de Paulo em Roma, aguardando o julgamento, então Lucas Atos não poderia ter sido escrito depois de 62. Você pode parar o vídeo aí para ler o restante, né? O que mais nessa introdução? Que é o surgimento de Marcos nos estudos evangelhos. Olha, durante a maior parte dos primeiros 17 séculos da história da igreja, o evangelho de Marcos foi o evangelho esquecido. Mateus se revelou bem mais útil do que Marcos ou Lucas para fins catequéticos por organizar cuidadosamente os ensinos de Jesus em 5 sessões, que terminam todos de modo parecido. E quando Jesus terminou esses ditos, né, 7:28 lá, e quando Jesus tinha acabado de instruir seus 2 discípulos, 11:1, tá vendo? Então, interessante isso, né? Marcos, a priori, foi esquecido. E tem bastante notas também, né, de rodapé. Olha só quantas notas de rodapé, o texto, nota de rodapé, ó. Olha. Muito show, hein? ênfases teológicas aqui. ênfases teológicas. Enfim, o que mais? Cristologia de Marcos, ó, interessante, ó. A descrição que Marcos faz de Jesus Cristo, Filho de Deus, é multifacetada. Seguem-se maneiras como ele procura ajudar seus leitores a entender quem é Jesus. Palavras e ações de Jesus. Aqui os títulos de Jesus em Marcos. Tá vendo? Ele está enfocando aqui a cristologia de Marcos. Olha lá, o segredo messiânico. Interessante esse tema. Olha lá, várias vezes no Evangelho de Marcos, Jesus ordena que se mantenha em segredo o conhecimento de quem ele é, do que ele fez e de onde pode ser encontrado. A partir de Wrede é um teólogo alemão, né? Isso é descrito como um segredo messiânico. Os exemplos mais claros desse aspecto incluem a ordem de Jesus a seus discípulos para que não revelem sua identidade messiânica e não contem a ninguém, senão depois de sua ressurreição, sobre a sua transfiguração e a declaração divina de que é o Filho amado de Deus. E aí você pode parar o vídeo para analisar mais. Os discípulos, ele tem uma introdução longa, pessoal, então eu vou já adiantar aqui para mostrar, para o vídeo não ficar muito longo. Ela é discipulado, a morte de Jesus Cristo, na página 41 da introdução. Um esboço do Evangelho de Marcos, perfeito?
página 43. Tá vendo? Faz um esboço aí para facilitar a vida do povo. Aí vem o texto, exposição e notas. Prólogo, início das boas novas sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí tem uma espécie aqui de introdução, boxezinho, né, de introdução. Aqui. O testemunho de João Batista acerca de Jesus, capítulo 1, versículo 1 a 8. Aí traz aqui uma espécie de introdução. Aqui a declaração inicial de Marcos em 1, não o título do livro inteiro. Aí Boring, né? Introdução ao AT, uma obra publicada pela Paulus e Academia Cristã, é contra, discorda dele. Tá vendo? Mas introduz o leitor diretamente à primeira seção de sua obra. Vai citar diálogo com vários autores, Lane, Coulter, Cartel, Hooker e J. Edward. Trabalha com... Isso é legal. Vamos ver o comentário em si. Já cheguei já no comentário em si, aqui, ó. Exegese, exposição. Agora vem, ó. Tá vendo? Ele começa o comentário propriamente dito para 51. Aqui, Marcos 1:1. Aqui, ó. O termo começo, arqué, alguns pronunciam arré, pode se referir ao começo temporal do surgimento do Evangelho, ao começo de uma descrição de seu conteúdo a ambos. O sentido temporal do termo é respaldado pelo fato de que, em suas outras ocorrências em Marcos, ele tem um claro significado temporal. Confira também se é seu sentido temporal em Lucas 1:2, 1 João 1, Filipenses 4:15. Embora esse versículo funcione como versículo tema, não como título, o livro inteiro, isto é, o livro é sobre a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O uso de começo em 1:1 sinaliza a introdução temporal dessa boa notícia na história. A ausência de artigo antes de começo não significa que Marcos esteja se referindo a um começo ou a um de vários começos do Evangelho. No contexto de Marcos, o evangelista está se referindo ao começo. Quanto a semelhantes introduções sem artigo, compare com Apocalipse 1:1 e na Septuaginta. Veja Isaías, tá vendo isso aqui, ó. No NT, o termo evangelho, o evangelion, geralmente se refere a boa notícia, boas novas sobre Jesus Cristo. O primeiro caso registrado de seu uso como termo técnico para designar nossos evangelhos escritos é com Marcião, em meados do século II. A associação pré-marcana desse termo com a mensagem do Evangelho é claramente vista em Paulo, que em suas cartas usa o substantivo 60 vezes e o verbo 21 vezes. Em Marcos, esse termo é associado à vida e ao ministério de Jesus, e a maioria de suas ocorrências, se não todas, parece ser inserções editoriais que o evangelista faz na tradição. Cara, versículo 1, hein? Olha, muita coisa aqui, ó. Aqui, embora Cristo, né, Christos no grego, no hebraico Machia, Messias, que significa ungido, possa ter função de título, quando usado com Jesus, confira Atos 3, 25, 42 e 17, 3, quando Marcos foi escrito sua natureza de título, conquanto nunca totalmente ausente, já tinha dado lugar a seu uso como nome. Em outras passagens, em Marcos, Cristo é usado como um título, né? Mas nesses casos não é ligado ao nome, Jesus. Cara, muita coisa. Aí ele chega aqui agora que ele vai começar a comentar o versículo 2 e o versículo 3. Ó. O evangelho, começando com a vinda de João Batista, é o cumprimento do plano divino registrado nas Escrituras. Isso também vale para João, que em seu prólogo situa a vinda de João Batista, logo após o contexto cosmológico do versículo 1 a 5. Lucas, mesmo que não fale da missão de João e do batismo de Jesus, senão a partir do capítulo 3, versículo 1, ainda assim entendia que o início da boa notícia de Jesus começa com João. Prova disso é o fato de que o nascimento de João é predito imediatamente depois do prólogo lucano e de que a mensagem evangélica da igreja primitiva também começa Arxemenos com João Batista, tendo em vista que Lucas está compartilhando com Teófilo a pregação cristã primitiva. Lucas de 1 a 4. O começo do evangelho é visto como algo iniciado com a vinda de João Batista. Tá vendo? Bastante coisa. Aqui ele vai... tem essa página aqui. Tá vendo? Aí você pode parar o vídeo aí, ó. Aí agora vem o versículo 4 a 6, ó. E assim vai comentando. É muita coisa, pessoal. Não é uma obra que fica mostrando fotos, nada disso. Então você vai encontrar texto, é exegético.
Então ele vai usar e abusar dos termos gregos, ó. Para dentro do Eiston, Jordão, saindo, anabainon, saindo da água, e batizar, baptizo, cuja raiz tem o sentido de mergulhar ou emergir, deixam entrever claramente a imersão. Aqui as notas. Enfim, pessoal, uma obra de peso, olha só. Aí você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Sinopse. Aqui as falas de Greg Evans, elogiando a obra. Fala de Klein Snodgrass, professor da cátedra de Paul Brandon, dos Estudos do Novo Testamento, North Break Theological Seminar de Chicago. Aqui Robert Einstein, PhD de Princeton Theological Seminar. Serviu recentemente como professor sênior de interpretação do Novo Testamento na Southern Baptist Theological Seminar. Antes disso, lecionou no Bethel Seminar. Profundo conhecedor dos evangelhos sinóticos e erudito de renome mundial, é autor de diversos livros. Então, de comentário mesmo, no final tem aquelas questões aqui, né? Índice de passagens bíblicas, blá, blá. Então, de comentário mesmo, vamos retroceder aqui, vamos voltar. Índice de autores, blá, blá, blá. Então, a bibliografia, né? Então, ele vai ter exatas 906 páginas de comentário, comentando aí, né, todos os capítulos de Marcos. É isso aí, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, lembra você, torne-se nosso apoiador. O link do apoio está aqui embaixo, nos comentários. A partir de R$5 você vai entrar para o nosso grupo do Zap da família Point. Dê o seu like, compartilhe, diz para mim se está no seu radar. Se você está fazendo essa coleção, eu acho que vale muito a pena. Eu já tenho muitos comentários, mas essa obra aqui não tem como ignorar. Falta ainda, nesse exato momento, para mim, falta ainda Filipenses e Colossenses. Estamos colecionando com a graça de Deus. Deus abençoe, dê o seu like, compartilhe e até a próxima.